Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Com alegria estar aqui de novo, de volta, depois de um bocado de dia longe. Pela graça de Deus, nós vamos compartilhar uma mensagem com os irmãos. Eu queria nesse momento que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou acessem os seus celulares no livro de Atos, no capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós vamos estar lendo um pouquinho. Se os irmãos verem alguém aí passando mal, com sede, tremedeira, pode ser falta de hábito da leitura, que hoje nós vamos ler um pouquinho. Atos 27. Então não estranhe se alguém começar aí a ficar com a boca seca, porque hoje nós vamos ler. Vamos lá? Eu vou estar lendo aqui, os irmãos me acompanhem em nome de Jesus. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panífilia, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião no navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar com ele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de frente a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para hibernar, os mais deles foram parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andamos nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a
tripulação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito tempo que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. É contudo necessário ir-nos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adríaco, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, e na presença de todos, o partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo, no navio, 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel. Mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Está todo mundo bem aí? Aleluia! Vira para o irmão que está do seu lado e fala: eu li um capítulo da Bíblia. Aí, glória a Deus. Poder se assentar em nome de Jesus. Que bênção, hein? Tem tempo que você leu o capítulo da Bíblia? Não, né? Aleluia! Eu sei que parece demais, mas os irmãos não entenderam o porquê.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Paulo. Mas na verdade nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida. Sobre um espelho que nós vamos fazer diante dessa história aqui e aplicar nos nossos dias. A história conta que Paulo estava nesse momento em Cesareia querendo ir para Roma. Basicamente é isso. Ele queria se apresentar a César. Por quê? Porque Paulo estava vivendo um momento de grande perseguição por pregar a palavra de Deus. É isso. Eu li isso tudo para poder resumir agora. Olha que benção. Cesareia. Eu defini Cesareia como um momento na vida de Paulo do óbvio, de perseguição, de humilhação, de atentados. É isso. Roma aqui representa a justiça. Ele queria se apresentar a César para que ele pudesse ser julgado de forma justa, correta. É isso. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo muito curioso, Ainda há alguns textos para a gente ler. Mas eu quero já começar, porque senão os irmãos podem começar a sofrer aí. E nós vamos evitar isso hoje. Irmãos, hoje eu quero falar sobre 3 testes e um propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. 3 testes, um propósito. Hoje nós vamos falar sobre isso. 3 testes e um só propósito. A nossa vida, irmãos, ela é cheia de testes e de promoções. Mas há um só propósito. Nós lemos um texto que descreveu uma situação muito complicada nesse trajeto de Paulo. Um navio enfrentando inúmeras tempestades, dias e noites sem sol, sem lua, sem estrela, sem saber para onde ir, sem saber como se posicionar, o que fazer, jogando tudo do barco, enfrentando uma forte tempestade. O texto diz que não era pouca tempestade, era muita tempestade. Não era uma pequena tempestade, era uma grande tempestade. E a tempestade hoje é o nosso primeiro teste. O que é a tempestade? Eu classifiquei a tempestade como os testes da própria vida. Todos nós, nos nossos dias, somos testados. Todos nós. A vida tem as suas provas. A própria vida tem os seus problemas. A vida tem seus questionamentos. A vida tem suas tempestades. Nem todo dia é um bom dia. Nem todo dia é só vitória. Há momentos que a gente pensa em jogar alguma coisa do barco. Há momentos que a gente pensa em pular do barco. Isso é a tempestade. Os testes da vida. Problemas em casa. Problemas no trabalho. Desafios com a família. Desafios com os filhos. Com o esposo. Com a esposa. Desafios. Nem todo dia o casal está feliz. Nem todo dia seu patrão está de bom ânimo. Nem todo dia seu filho chama de senhora. De vez em quando rola um estresse. São as tempestades. E aí me vem outras perguntas. O que a tempestade faz com a gente? Qual é o papel da tempestade?
Irmãos, eu geralmente prego coisas muito simples, que por parecerem tão simples, passam de forma despercebida diante dos nossos olhos. Eu quero falar para os irmãos a primeira coisa que a tempestade faz. O texto diz, no versículo 9, o seguinte: já de cara, passando muito tempo. A primeira coisa que a tempestade faz na nossa vida é fazer com que a gente perca tempo. Esse é o primeiro papel da tempestade. Às vezes, por conta dos problemas que a gente enfrenta nos nossos dias, nós estamos perdendo tempo de viver o propósito. Às vezes a gente está muito preocupado com os trovões, com a chuva, com o que vai acontecer, se vai inundar, se não vai inundar, e estamos deixando de viver o propósito. Às vezes a gente está muito preocupado: será que minha esposa fez isso? Será que meu marido fez aquilo? E meu filho, meu Deus do céu, esse menino quer me matar. E a gente está perdendo tempo de viver o propósito. Esse é o primeiro papel da tempestade. Segundo papel da tempestade, o versículo 15 diz o seguinte: e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, nos deixando ir à tona. A tempestade nos impossibilita de agir. A gente fica meio tonto com os problemas. A gente sabe o que fazer, mas a gente não faz. Fica parado. A gente às vezes acha que a nossa vida é o BBB e fica sentado assistindo a desgraça acontecer. A gente senta, ao invés de agir. A gente vê o barco enchendo d'água e fica ali parado, deixando de fazer o que está diante dos nossos olhos. O óbvio está diante dos nossos olhos. O texto diz um pouquinho mais à frente, no versículo 20, que a tempestade também rouba a nossa esperança. Eles não acreditavam mais que poderiam se salvar. E na nossa vida também é assim ou não é? Tem um colega que diz assim: sim ou não? Sim, evangelista. Às vezes, por causa de uma trovoada, um barulhinho que acontece dentro de casa. Ah, meu casamento acabou. Ai, meu filho não tem mais jeito. Ai, meu ministério foi por água abaixo. Por causa de uma tempestade. Às vezes nós temos esquecido do propósito. Temos perdido a esperança do propósito. Eu vou ler mais um texto aqui pequeno, para a gente dar seguimento ao segundo teste. Os irmãos não precisam ler, mas eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Eu prometo ser breve, até porque a gente não tem muito tempo. Mas no final, eu quero que os irmãos levem essa mensagem para casa. Capítulo 28 diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos e pondo nosso fogo nela, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na sua mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver.
mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceram nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchá-lo a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu de estar de cama e enfermo, de febres e de desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pois as mãos sobre ele, o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo navegado, nos proveram das muitas coisas necessárias. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que hivernaram na ilha, o qual tinha por insígnia castor e puros. Aqui tem um segundo teste. Depois de sobreviver à tempestade, que nós classificamos como problemas da vida, Paulo teve um segundo teste. O camarada ali achou que está tudo bem, chegou ali, foi fazer uma fogueirinha para não morrer de frio. Uma cobra voa na mão do cara. E a cobra é o segundo teste, que eu classifiquei como um teste do diabo. Ou será que o diabo não testa a gente de vez em quando também? Não é só a vida que testa a gente, não. De vez em quando Satanás testa a gente. De vez em quando ele envia os negócios lá para chamar a nossa atenção. De vez em quando tem propostas que a gente não deveria aceitar. De vez em quando ele coloca na nossa cabeça ideias que a gente não deve ouvir. Não é só a vida que nos testa. Satanás também testa a gente. Como? Como que a cobra tem mordido as pessoas? Colocando rótulos e fazendo a gente aceitar aquilo que o diabo chama a gente. Satanás nunca falou para você que você é um fracassado. Satanás nunca falou para você que seu sonho morreu, que você é um drogado, que você é um ninguém, que você é a vergonha da sua família, que para você não tem mais jeito. Será que esse veneno nunca correu no seu sangue? Às vezes Satanás testa a gente. Outra, com questionamentos que nos fazem tentar entender por que isso está acontecendo. Você acha que Satanás não chega no ouvido do crente? Ei, você é crente? Rapaz, se fosse, Deus não te ama, não. Se eu chamasse, você não ia enfrentar esse tanto de problema que você enfrenta. Deus nem liga para você. Se Deus soubesse quem é você, Ele não ia deixar passar por isso. Se Deus te amasse, sua família estava unida. Deus não te ama não. Então você vai tentando entender um bocado de coisa. De vez em quando Satanás testa a gente ou não testa. E de vez em quando a gente reprova no teste ou não reprova. Reprova. De vez em quando a gente perde. Nem todo teste a gente passa. Outro. Às vezes tem isso aqui é interessante. Às vezes o teste de Satanás é: vamos ver se ele vai ter lenha no altar lá para poder queimar a cobra. Às vezes a gente não está buscando a Deus como deveria. Tem nem um gravetinho para botar na fogueira. Às vezes nós não temos orado. Às vezes nós não temos lido a Bíblia como deveria ler. Buscado ao Senhor como deveria buscar. Ser fiel a Deus como devemos ser. Irmãos, responda aí para você. Se não for aqui na igreja, quantos aqui se colocam de joelhos para orar em casa? Responde aí para você.
Se não for na igreja, vocês leem um capítulo inteiro da Bíblia. Se não for aqui na igreja, em algum momento do seu dia você procura ter comunhão com Deus. São testes que o inimigo faz. Será que vai ter lenha na fogueira quando ele precisar se aquecer? Como que a gente não vence os testes? Coloquei aqui, básico, dando chilique. Já viu mulher dando chilique aqui? De vez em quando dá um chilique. É assim que a gente perde pro capeta, né? É nunca feito. De vez em quando a gente dá um chilique. Ai, que Deus me esqueceu, Deus não me ama, é só problema. E ele, quanto mais eu oro, mais problema me aparece. Assim a gente perde pro inferno. Mole. Questionando demais, buscando a Deus de menos. Como que a gente vence? Orando, assim como Paulo orou. Tem mais um teste. Depois da tempestade e depois da cobra, ele finalmente chegou na ilha. E a ilha é o último teste que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu classifiquei a ilha como um teste de Deus. A ilha foi o time de Deus ali para a viagem. A ilha foi o tempo. E eu coloquei alguns pontos aqui do que fazer durante esse tempo. O que fazer na ilha? A primeira coisa, quando Paulo chega na casa desse homem, o texto diz que o pai desse homem se encontrava enfermo. E Paulo foi lá, orou e ele foi curado. Irmãos, depois que você passar pela tempestade e enfrentar a cobra, a serpente, entenda uma coisa: que a ilha é um lugar onde Deus quer te usar para curar pessoas dos problemas que você já enfrentou. É isso. É o momento de você começar a ser usado para abençoar vidas diante das provas que você já passou. Eu fiz questão de ler o texto todo porque eu também coloquei um questionamento ali. Por que a viagem não foi logo direto para Roma? Poderia ser direto para Roma, mas tem um porquê. Na nossa vida, irmãos, nós precisamos passar algumas etapas, porque senão a gente chega em Roma sem bagagem nenhuma. Eu vou oferecer o que para o povo se eu não vivi nada? Como é que você vai falar da grandeza de Deus se você não enfrentou as provações? Como é que você vai chegar para alguém e falar: Deus pode mudar a história do seu casamento, se você de repente nunca nem viu isso acontecer? Como que você chega para alguém e fala: irmão, Deus pode transformar a vida do seu filho? Você nunca vivenciou isso. Às vezes nós temos que passar por algumas coisas. Não serão iguais para todos. Não vai ser a mesma coisa. Mas tem um propósito. Eu vou encerrar. E eu quero ler um texto que diz o seguinte. Romanos 8:28, na minha versão, diz assim: a tempestade, a cobra
cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Os problemas, as dificuldades, aquilo que nós enfrentamos, tudo isso coopera, tem um propósito. Tem um propósito. Tem um porquê. Às vezes a gente não entende o porquê de tantos problemas. E às vezes dá vontade de desistir. Desistir às vezes até da própria vida, da própria família, do casamento, dos filhos. Juntar lá 20 reais que tem na conta, pegar o primeiro táxi e ver até onde dá para ir. Eu sei que às vezes dá vontade de subir. A galera quis pular do barco. Não tinha uma pessoa, tinha 276 pessoas, irmãos. Aquele barco é a vida mesmo. E a tempestade não foi só para Paulo, não foi só para o centurião, não foi só para os presos, foi para todo mundo. Irmãos, todos nós vamos enfrentar problemas. Todos nós vamos ter dias que nós vamos estar cansados. Nós vamos querer parar, irmãos. Eu poderia trazer uma mensagem muito bonitinha hoje, logo que eu retornei. Mas a parte bonita dessa história que eu quero compartilhar com os irmãos é: não pare, não desista. Eu sei que parece difícil, eu sei que parece que não dá, e que vai morrer gente, que vai ter boletim, polícia, mas não para não, vai dar certo. Assim como Deus não deixou que Paulo e mais as 275 pessoas se perdessem, irmãos, vocês não vão se perder. É o mesmo Deus. Nós não vamos naufragar, não, irmãos. Deus está no barco da sua vida. Glória a Deus. Não desista. Entenda o porquê da tempestade. Entenda o porquê do veneno da cobra. Entenda o porquê Deus te parou naquele lugar. Parece que empacou, não vai mais. Senta. Pergunta para Deus qual é o propósito. Tem um propósito. Eu falei de três testes. Simples. Uma mensagem simples demais. Eu acho que o objetivo de Deus era de fato dizer: não desista. Eu não sei da realidade dos irmãos. Eu não sei o que os irmãos vivem, passam da porta para fora. Eu não sei como é a vida dos irmãos da porta para dentro de casa. Eu não sei. Cada um aqui tem a sua realidade. Cada um aqui tem os seus problemas em casa, no trabalho. Mas eu quero dizer para os irmãos aquilo que Deus disse para Paulo: não desista. Aconteça o que acontecer, irmãos, confie em Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Confie em Deus. Ah, mas eu estou cansado. Não para. Mas eu não aguento mais. Se arrasta. Mas não desista. Nós temos mais motivos, irmãos, para acreditar e seguir adiante do que para desistir. Maior é aquele que está em nós, irmãos, do que aquele que está no mundo. Essa igreja, irmãos, é resultado de persistência. Muita persistência. Isso aqui, esse barco que vocês estão hoje, é resultado de muita tempestade, de uma longa viagem, mas de zero desistência. Eu consigo observar algumas coisas estando daqui que me trazem muita alegria, de saber que não desistir vale muito a pena. Rostos, vidas, sorrisos, várias cores diferentes. Não desista do seu sonho,
do seu chamado. Não esqueça o propósito. Não desista da sua família de forma alguma. Lute pela sua família. Não corte nenhuma corda sequer. Não lance ninguém ao mar. A campanha que a gente teve aqui foi tão boa, irmãos. A família é algo tão importante que eu acho que eu ainda estou vivendo um reflexo daquela campanha. Não desista. Por mais forte que pareça o vento, por mais duro que pareça o mar, não abra mão do propósito. Queria chamar os irmãos a estarem vindo aqui na frente. O pastor vai orar. Nós vamos falar com Deus. E peça a Deus sabedoria, força, para passar em todos os testes. De preferência sem reprovar em nenhum. Para assim acontecer na nossa vida o que aconteceu na vida de Paulo. Ele chegou a Roma. E o engraçado é que lá já tinha aluguel, porque ele alugou um cantinho. E naquele cantinho ele pregou livremente a palavra do Senhor. Esse é o último versículo do texto. Ele cumpriu, ele viveu o propósito. Não desista diante das provações e tenha o prazer e a alegria de viver isso aqui, ó. O cumprimento do propósito. A alegria de viver o propósito. Glória. É muito bom, irmãos. É muito bom. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Pode não ser o mesmo, mas há um propósito. Viva isso e você vai ser plenamente feliz. Eu encontro no altar a plenitude da minha vida. Está aqui. Aqui eu vivo o propósito. Está aqui. Entenda os testes da sua vida. Enfrente eles. Não pule nenhuma etapa. E você também vai viver o propósito. Amém? Vem para cá, vamos estar orando, falando com Deus, em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.